Eu sou a Giovanni. Janice. O nosso trabalho como de vocês, é pesquisa em sala de aula, pesquisa pedagógica em sala de aula. E a pesquisa como princípio pedagógico na escola, claro, em sala de aula. E os objetivos dessa pesquisa, enquanto princípio pedagógico, é despertar nos estudantes o interesse pela aprendizagem, buscar novos conhecimentos, construindo o seu conhecimento, não tendo já as respostas prontas. E também o objetivo deste trabalho é apresentar a vivência de um projeto de pesquisa com o princípio pedagógico em sala de aula, ver como isso funciona na prática. O referencial teórico para a pesquisa como princípio pedagógico é um espaço aberto aos questionamentos, à curiosidade, à investigação e à redescoberta de conteúdos com a possibilidade de duvidar de afirmações apresentadas como verdades absolutas. O estudante torna-se autor do seu saber, ampliando e compreendendo conceitos pesquisados e adquiridos. Então, essa teoria é baseada mais na obra do Pedro Demo, sobre a pesquisa em sala de aula. Então, a nossa preocupação era fazer com que os alunos se tornassem autores do seu próprio conhecimento. Eles buscarem, descobrirem, construírem, terem a curiosidade. E os estudantes são instigados a fazerem suas pesquisas através da habilidade do professor em saber perguntar. Nós entendemos que esta é uma habilidade muito importante. Nós sabemos todos que é mais difícil perguntar do que responder. Porque para o aluno, principalmente, é difícil contextualizar a questão, colocar dentro do conteúdo. E, então, a arte de saber perguntar desafia os alunos, orienta. E também é muito importante o papel de mediador do professor. Não adianta só lançar pergunta. Então, nós temos que mediar o trabalho de pesquisa, e é o que todos nós aqui demonstramos nos nossos trabalhos. E também nós percebemos que a pesquisa ultrapassa os limites acadêmicos, que a pesquisa não é só nos livros, não é só em sites do Google ou coisa assim. Que a pesquisa tem muita coisa a ser pesquisada no derredor do aluno, na vida do aluno, fora da sala de aula. E foi mais neste aspecto que nós trabalhamos a pesquisa. A pesquisa voltada à comunidade escolar, às famílias e à vida do aluno. A pesquisa inicia, então, na sala de aula, 4º e 5º ano, numa sala única. E quando nós estávamos trabalhando aqui na pós sobre a pesquisa e da importância da gente trabalhar, a gente pensou, mas vamos continuar fazendo isso na sala de aula, estender essa pesquisa para a sala de aula. A gente já sempre tentava pesquisar, né, mas de uma maneira mais empírica, assim. E agora a gente tinha um embasamento. E nós continuamos um trabalho. Na verdade, não foi assim introduzido um novo trabalho. Aquilo que estava trabalhando, a gente tentou levar para a pesquisa. E nós estávamos trabalhando, ainda eu estava sozinha nessa, trabalhando sobre os biomas brasileiros. E porque atingia, assim, Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, porque então eram os conteúdos específicos de 5º e 4º anos. E a gente foi aprofundar esses biomas. E aí, como fazer? Era fácil levar texto e trabalhar, né? Só que então nós começamos a questionar. E surgiram questões. Eu levantava perguntas e eles ficavam me olhando. Depois, em seguida, assim, trabalhando sobre os biomas, a gente foi vendo assim que existiam esses biomas e os nossos, de qual a gente faz parte. E fomos perguntando nesse sentido. Quando a gente percebeu que esses biomas já não eram mais, se identificar com qual? E falava em Mata Atlântica, e falava em Pampa, assim, mas qual deles?
onde está a mata, onde está o pampa. E aí eles começaram, mas então deve ter mudado. E como é que era antes? E aí a gente passou a trabalhar com o que nós sabemos, com o que os nossos pais sabem, com também uma fonte de pesquisa, o que os livros nos trazem, o que podemos trabalhar em outros textos, e também a gente utilizou textos da internet. A gente foi procurar também nos meios de comunicação. Aí, com isso, a gente perguntou assim, e vocês, o que perguntam? E aí entrou a questão do tempo. Então, a gente estava trabalhando com essa questão dos biomas e também quem provocou essa mudança. E aí chegou ao tempo. E aí, assim, a gente pediu para eles anotarem perguntas sobre o tempo. Surgiram umas coisas bem interessantes. Pensei em só colocar algumas delas que eles citaram, que eles fizeram como perguntas. Que na verificação de como era antes e como é hoje o nosso bioma aqui, eles perceberam que passou-se muito tempo. E aí a questão do tempo começou a incomodar os alunos. Como assim o tempo? O que o tempo faz com a gente? Aí foram vários dias, né? Mas aí no final eles anotaram em papeizinhos assim perguntas. Como as coisas mudam? Por que os animais morrem? As pessoas também morrem. Como a gente cresce? Como o tempo passa? Será que aqui na escola já era diferente? O que será que havia antes? Quem fez o que tem aqui agora? Que biomas tem aqui? Então, foram questões levantadas e depois sobre... Eles perguntaram... Onde eles fizeram outras perguntas mais específicas. O que acontece com a gente em relação ao tempo? Vou ter que fechar aqui, não sei. Aqui. Daí, o que é o tempo? Então, eles começaram. Quantas horas tem... Foi direto ligado ao relógio, né? Então, quantas horas tem o trabalho? Quantas horas tem a escola? Quantas horas tem uma semana? Quantas horas vivemos? Quantas horas tem a noite? E o dia? Quantas horas tem as férias? Que dia foi inventado o tempo? Podemos medir o tempo? Por que inventaram o tempo? É para andar ou para ficar parado? Quanto tempo leva uma árvore para crescer? Por que vem a noite? Por que quando vamos dormir é de noite e quando acordamos é de manhã? Quem gira, a Terra ou o Sol? Aí, o que aconteceria se o magnetismo da Terra parasse? Então, eram questões assim, que foram levantadas, e aí a gente agrupou. Eu fiz grupos com eles, e eles tentaram juntar perguntas parecidas, e foram feitas assim. E aí, qual é o grupinho que nós vamos trabalhar primeiro? Então, a gente passou a trabalhar certos grupos de perguntas, e aí foi desenvolvendo a questão do tempo. Aí trabalhamos hora, trabalhamos relógio, tipos de relógio, montamos uma ampulheta e foi montado diversas coisas em relação ao tempo. As fases da vida da infância que eles já passaram, depois as fases de uma pessoa também... Como era a época de Páscoa, então isso. Foi feita uma pesquisa de como os pais comemoravam a Páscoa, que tipo de presentes ganhavam, o que é que faziam nesse período de Páscoa, Sexta-feira Santa, sábado, domingo, né? Então eles perceberam que que houve muitas mudanças. Então eles perceberam essa passagem, muita coisa relacionada à passagem do tempo apareceu, mas não tinha como responder tudo ao mesmo tempo, né? E a gente percebia a curiosidade deles em relação imagina quantas horas tem as férias. A multiplicação dos dias, as 24 horas, pelos dias de férias. Então, isso dá um montão. Assim, criou-se um certo fascínio pelos números grandes, né? E essa questão, assim, deles conversarem com os pais e descobrirem como era antigamente. Se não tinha relógio, como calcular que hora é meio-dia, que hora é a hora de ir para a escola, que hora é a hora de almoçar, que hora é a hora de parar, de trabalhar na roça e ir para casa.
todas essas coisas assim instigavam a curiosidade deles, porque eles não conseguiam se imaginar sem relógio. E aí a gente trabalhou todas essas partes com as diferentes linguagens, né? Diferentes áreas de estudo, não ficou numa só. Então, e era tudo junto, assim. E então, depois, a gente priorizou assim, o tempo histórico, com esses fatos históricos, o dia e a noite, então entra geografia, história, essa questão da invenção do relógio, de como contar, e o tempo como memória, e essa parte da Páscoa. Então, e eles, com a pesquisa a ação, que a gente foi desenvolvendo assim, a gente perguntava, e ao mesmo tempo já vinha propostas de trabalho, partia tanto deles quanto nossa. E aí foi desenvolvendo toda essa dinâmica aí, que a gente não tinha certeza do que aconteceria no dia seguinte. E aí a gente começou a fechar. Essas perguntas aqui, elas foram respondidas? Aonde está a resposta? Daí eles iam levantando as respostas. Pegava outra parte. E aí eles foram sintetizando. A gente construiu gráficos, a gente fez exposição de livrinhos, assim, nós construímos livrinhos contando diferentes passagens do tempo. A minha infância, eles foram contando nos livrinhos também. Foi feito cartazes assim, com a linha do tempo da família, né? E mostrando assim, quem estava nessa fase, na outra, né? Da vida. E, por fim, a gente também criou textos relatando, sintetizando aquilo que eles tinham aprendido. E a gente viu assim que eles, de fato, criaram uma nova ideia. Daquilo que eles apresentaram no início, eles conseguiam dizer, aquilo lá não é assim, agora a gente sabe que é assim. Exato. Então, nós percebemos assim, que houve muito assim, foi bem satisfatório o trabalho, porque houve muita instigação, muita curiosidade, muita busca por informação. E como resultado, a gente percebeu assim, que eles estavam animados, curiosos, querendo saber as coisas. E quando eles faziam as pesquisas em casa, a gente viu assim, como eles tinham vontade de primeiro eu, de contar o que eles descobriram em casa. Parecia assim que era uma nova descoberta, como se os pais, eu imagino assim que os pais não tiram mais tempo de contar para os filhos como é que era quando eles eram crianças. E até comigo, assim, puxa, eu também não faço isso muito com os meus filhos. A gente se dá conta de que parece que nós não temos história, nós tivemos hoje aqui, né? Então a gente estuda a história do Brasil, a história do mundo, e a nossa história fica esquecida. Então, os principais resultados, então, são a curiosidade dos estudantes em pesquisar e aprender, que partiu da capacidade de saber perguntar, e também nós constatamos a importância de saber problematizar as questões. E também, no dia do relato das pesquisas, os estudantes estavam se sentindo importantes, eles tinham assunto, eles falavam, explicavam, estavam ansiosos, não queriam esperar a vez, né? E a pesquisa também despertou neles o interesse por aprender. Que isso são os livrinhos, né? As marcas do tempo, era um dos títulos, onde eles ilustravam diferentes formas de pessoas, né? Vai deixando marcas. As novas descobertas sempre surgiram a partir de observações, leituras, pesquisas em livros e no derredor das crianças, encaminhando análises, conclusões e relatos. Sempre a gente procura. Eles fizeram várias entrevistas com os pais. E esse trabalho continua hoje. Não conseguimos parar. As coisas que são encaminhadas agora, eles perguntam, será que a mãe e o pai sabem disso também? Eles vão perguntar. Inclusive, agora estão em andamento 2 entrevistas, né? Uma em relação à música e a outra em relação ao trabalho que é feito deles lá, né? E não dá para parar, eles vão adiante. E a gente procura também sempre entrar em contato, assim, ter com o material de informática, que também, como foi dito aqui já, nem sempre funciona. Mas a gente vai no grupo e eles pesquisam. Então, os estudantes se tornaram mais curiosos, passaram a ouvir e respeitar as opiniões dos colegas, assim como tiveram mais coragem de expor a sua opinião.
Eles perceberam que a opinião deles era importante e também tomar decisões no coletivo era importante. E também eles passaram a analisar melhor o que leem, comparando ideias, buscando outras fontes e perguntando mais. Hoje eles são mais perguntadores, ao mesmo tempo que eles também não têm vergonha de expor a sua ideia. A minha é diferente. Não tem mais essa, agora eu perdi, né? E aí, por causa disso, eu vou abandonar a minha ideia. Não, a minha é diferente, e não sou eu que estou dizendo, se eu vejo isso lá, eles dizem também, né? A minha é diferente, mas nós vamos fazer essa porque maior parte decidiu, nem que depois a gente retoma a da minoria e também contempla, de alguma forma, aquela ideia que foi levantada. E os conhecimentos foram sintetizados, a culminância dos conhecimentos foram apresentados através de encenações, através de desenhos, textos e também de novas perguntas. Então, nós descobrimos que os questionamentos são cíclicos, não se esgota uma pergunta. De uma pergunta vem outra, vem outra e vem outra. E então, nada se esgota para quem quer aprender. Ó, com ali, parar. Eu vi só hoje de noite. Então, o ciclo da pesquisa é vital, ele sempre acontece, né? Nunca se esgota. O que aconteceu também, assim, que quando a gente ia fazer, tinha alguma dificuldade, nós sentávamos numa rodinha e fazia a roda de conversa. E nessas rodas de conversa, inclusive, a gente passou a resolver os conflitos na conversa entre eles. E eles é que decidiam, assim, o que era necessário fazer. E aí eles mesmos se propunham o que fariam para que isso não acontecesse. Então, também teve influência, assim, na atitude, no jeito de ser no dia a dia. Isso, querendo ou não, gera autonomia nos alunos, né? Eles começam a se tornar independentes dos pais, independentes das professoras, não é a professora a detentora de todas as respostas, né? E isso é muito importante. Seria isso.